Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O filtro, na realidade, que ele aplica aí, é justamente esse, chamar o povo que saía para ser batizado de raça de víboras. Porque aí você joga o chapéu e ele vai cair em algumas cabeças, né? Porque alguns estavam ali apenas para fugir da ira que está para vir. Então nessa hora alguém fala assim, falou comigo. Eu sou a víbora que ele falou aí. Porque o meu único interesse aqui era fugir da ira, era não ser condenado. E é assim, o ser humano é assim também, né? Porque quando nós vamos a Cristo em busca de salvação, a nossa única motivação é egoísta. Nós queremos livrar a nossa, né? A gente quer sair da beira do fogo. A gente quer ser perdoado dos pecados, ser salvo, mas um desejo egoísta. Não é tanto porque assim, eu quero para ficar com Cristo, alguma coisa assim. Não, porque o pecador ele não deseja ficar com Cristo, porque a luz espanta as trevas. E nós estávamos em trevas antes de nos convertermos a Cristo. Então ele joga aqui a carapuça, quem realmente fosse a víbora fugindo do fogo, ia pegar essa carapuça. Quem não fosse, estava talvez lá por uma vontade sincera de se arrepender de seus pecados. E quando ele fala para produzir frutos dignos de arrependimento, esse ia ser o fiel da balança. Essa ia ser a prova de que houve realmente arrependimento nas pessoas. Porque certamente muitos foram até ali também achando que ao mergulhar naquele rio tinha alguma capacidade mágica de lavar pecados, de limpar pecados, como dentro da cristandade hoje muitos pensam, né? Que o batismo é um banho que limpa pecados, é um tipo de detergente poderoso o suficiente para limpar os pecados. Mas não, está enganado. Quem pensar assim está enganado. Não existe, a única coisa que pode nos purificar de nossos pecados é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Todos nós pecamos, todos nós estamos sujos aos olhos de Deus por causa dos pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Essa é a verdade. E quando ele fala aqui do machado que está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, isso já é um aviso para Israel do que vem aí para eles. E ele já tira uma carta do colete aqui, porque muitos ali iriam alegar, não, mas nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Essa é a justificativa do judeu. O judeu se sente seguro e acha que tem a certeza de tudo por ele ser descendente de Abraão. Então ele acha, não, eu sou descendente de Abraão, ninguém vai mexer comigo, né? Mas aqui ele fala, João Batista fala que das pedras que havia ali em volta do rio, o Senhor podia levantar filhos de Abraão. O Senhor podia criar filhos de pedras. Então que eles não se iludissem, porque Deus não, como a gente costuma dizer hoje, Deus não tem neto, né? O próprio Senhor Jesus, quando ele conversa com os judeus lá em João 8, eles usam dessa alegação. Veja só o que eles falam lá. No versículo 32, 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. O senhor podia falar assim, e daí? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eles estavam respondendo queria dizer assim, não, a verdade é conosco, não, porque nós somos descendência de Abraão. Eu achava que vinha no pacote já. Porque era descendente de Abraão, já estava tudo resolvido. Já estava tudo resolvido. Responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Cara, como dizes tu que vocês são livres com um governo romano de mão de ferro
reinando sobre vocês e catando o dinheiro dos impostos, espoliando vocês aqui. Vocês são livres? Acorda! Vocês estão sob o jugo romano aqui. E pior, vocês estão sob o jugo de Satanás por causa dos seus pecados. Somos descendência de Abraão. Isso aqui era a vacina de Abraão, que eles achavam que deixava eles imunizados contra qualquer poder que viesse para escravizá-los. Não funcionou. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então aqui aqui em Lucas, no capítulo 3, o que nós vemos é que João Batista já mata a cobra antes dela sair da toca. Com esse argumento que provavelmente viria aqui. Eles temos Abraão por pai. Então já deixa claro que o Senhor pode criar filhos de Abraão até das pedras. E aí ele fala que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Veja que ele não está falando de poda. Em outras passagens nós vemos falar de poda, né? Uma videira, você tem que podar a videira para dar fruto. Aqui não. Aqui é para cortar a árvore inteira. Tipo, a solução final da árvore. Hitler tentou fazer isso, né? Fazer sumir a raça dos judeus. E aqui a ameaça é essa aqui. Mas isso é Deus quem estava ameaçando fazer. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão agora vem com perguntas básicas, pessoais, necessidades pessoais. Que faremos? Daí ele fala para, se tem uma pessoa faminta, você divide o alimento. Se é uma pessoa sem roupa, divide as suas vestes. Daí chegaram os publicanos. E nós? Vocês devem cobrar apenas aquilo que for o correto, né, nos impostos. E quando vêm os soldados e interrogam, dizendo: e nós, que faremos? O que ele responde para os soldados, João Batista? Vocês têm que abandonar essa profissão, porque é pecado pegar em arma, é pecado fazer isso. Não, ele não vai falar isso. Porque Deus estabeleceu as autoridades, né? Deus estabeleceu os soldados. Os soldados são uma ordenança divina. Então, ao contrário desses daí que ficam achando que não deve ter polícia e coisa e tal, né? Deus estabeleceu a autoridade tem que existir sim, porque esse mundo seria um caos sem autoridade. Como vai ser? Vai chegar um dia em que realmente as estrelas vão cair, as autoridades vão perder o seu posto, e aí vai ser um caos. Satanás vai fazer um banzé aqui nessa terra. E então o que ele fala para os soldados? A ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. É isso que ele fala para os soldados. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura ele seria o Cristo, nesse momento, aqui vinha uma tentação para João falar assim: opa, aproveitar essa deixa e me lançar como candidato a Cristo aqui, né? Nas próximas eleições, votem em João. Ele não faz isso. Ele deixa muito claro que ele não era digno nem de desatar a correia das alparcas do Senhor, do Messias, do Cristo de Israel. E numa outra parte, mais adiante, quando é revelado a ele quem é Jesus, quem é realmente o Messias, e o Senhor começa o seu ministério, João fala uma coisa muito importante: importa que ele cresça e eu diminua. Isso deveria estar na mente de todo cristão. Importa que Cristo cresça e eu diminua. Por isso que eu sempre digo que quando você for pregar o Evangelho, não pregue você. A função de quem fala do Evangelho é apresentar duas pessoas. Apresentar o pecador a Cristo. E falar: esse aí é o Salvador. Se entenda com ele aí. E sai da frente.
O que prega o evangelho não deve ser estrela. Não deve se colocar no pedestal. Tem gente que me acha até mal educado. Uma irmã mandou para mim uma mensagem pelo WhatsApp, falou assim, grava para mim, responde para mim, mas responde em áudio, só para eu poder guardar aqui sua voz, ter sua voz guardada. Eu falei, não. Pergunta que você fez, está aqui, mandei links de vídeos que já tem a resposta. Quem vai querer guardar minha voz? Eu sei que as pessoas fazem isso com carinho, com desejo de agradar, tudo, mas está errado. Está errado. Você faz isso com o ídolo da canção popular lá, com o cara da banda de rock, mas no Evangelho, importa que ele cresça e eu diminua. Sai da frente, o pregador. Ô pregador, sai da frente, eu quero ver o Senhor, quero ser o Senhor Jesus. Sai da frente, pregador. Aí você vai Aí tem aquelas figuras, né, que você vê de vez em quando e fala, meu Deus, de onde tiram esses bichos? De que jaula eles são soltos? O cara vai num palco lá, o pregador, com paletó de lantejoulas, brilhando na luz. Ai, o que é isso? Isso é cristianismo? Tô fora. De jeito nenhum. E depois fala, não, é profeta, é não sei o que, faz milagre, cura, assopra, as pessoas caem. Mas deve cair mesmo. Eu também cairia, assim, um cara de vestido de lantejoulas, com terno de sair na passarela no carnaval, né? Aquilo é terno para passarela, pro mestre-sala, coisa assim. Eu cairia para trás também, de susto, um bicho daquele na minha frente. E veja aqui, ele fala uma coisa importantíssima também, que é um erro muito grave que corre na cristandade. Ele fala no versículo 16, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, para o arrependimento, como já ficou muito bem explicado aqui, né? Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias, as alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas ele está falando aqui, hein? Não é a mesma coisa. Duas. E ele vai elaborar mais. Ele vai desenhar agora o que ele está falando. Ele tem, versículo 17, ele tem a pá na sua mão. Ele limpará a sua eira. O que é a eira? Eira é aquele lugar que se coloca o trigo seco, né, para depois limpar o trigo, bater o trigo e fazer tudo aquilo. Aqui no Brasil seria o terreiro do café. Pensa no terreiro do café, que todas as fazendas antigas tinham aquele terreiro do café, que era um lugar pavimentado, onde se juntava o café, ficava com aqueles rodos assim, para colocar no sol, para secar o café e tal. Pensa naquilo que você vai entender. Então, eis que ele tem a sua eira, limpará a sua eira, quer dizer, chegou a hora de levar embora o trigo que está ali. Ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Numa outra passagem diz que a palha é ajuntada em feixes. Eu não lembro agora em qual evangelho que fala isso, que ela é ajuntada em feixes para ser queimada. E é interessante essa ideia de ajuntar palha em feixes para ser queimada, porque os homens têm mania de organizar-se, de se organizarem por feixes. Em religiões, em filosofias, em clubes e tudo mais. Então o Senhor tem a pá. Ele vai limpar a sua eira, juntará o trigo no celeiro. Onde é o celeiro do Senhor? No céu. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Junta isso ao que ele acabou de falar eu acho que tem uma outra passagem que ele fala isso, não é Mateus? Será Mateus que ele fala isso? Que ele fala Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, vamos ler por aqui. Versículo 12. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Agora veja aqui que eu estava dizendo o seguinte. Ele vos batizará, no versículo 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nessa mão aqui, o Espírito Santo. Nessa mão aqui, o fogo. Ok? Recolherá
recolherá no celeiro o seu trigo. Qual? Batizar com o Espírito Santo. E queimará a palha com fogo. Que fogo? Esse fogo aqui. Deu para entender que são duas coisas que ele está falando? Aí o movimento pentecostal é que fez uma salada de frutas aqui e falou assim, não, você vai receber o batismo de fogo. Meu amigo, se você pedir batismo de fogo para Deus, você está pedindo o inferno. Você está pedindo o lago de fogo. Porque a palha, ele vai jogar no fogo. O trigo no celeiro. Não queira ser palha. Você quer ser palha? Você quer queimar? Então não peça jamais para ser batizado com fogo. Nunca. Tem até um corinho que canta em igreja pentecostal. Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor. Manda fogo que eu quero sentir o seu poder. Isso só pode ser doido um que canta um negócio desse. Pedir fogo, fogo é juízo. É juízo. Você quer juízo? Ou você quer salvação? Você quer ser trigo para ser lançado no celeiro? Para ser guardado no celeiro de Deus? Ou você quer ser palha para ser queimado? Acho que não precisa ter muito entendimento para perceber que aqui está falando de duas coisas diferentes. Impressionante isso. Mas quando você é doutrinado, quando vem uma pessoa com autoridade, não, porque meus irmãos, isso aqui, você tem que pedir o batismo de fogo, e bababababá, as pessoas se sujeitam. Estão acostumadas à coleira, então se sujeitam. Tire da mente. Espero que você tire da mente de uma vez por todas. O batismo do Espírito Santo na igreja, nós não estamos falando de igreja aqui, mas vamos levar o assunto para lá. É quando aquelas 120 pessoas se reuniram num lugar elevado e o Espírito Santo desceu e línguas como de fogo desceram sobre aquelas pessoas. Elas estavam sendo batizadas ali com o Espírito Santo para formarem um só corpo. Ok? Você vai lá em 1 Coríntios 12, no versículo 13. Pois todos nós, ele está falando para os judeus, para os coríntios, que eram em sua maioria gentios, pagãos gentios convertidos. No versículo 13. Pois todos nós, eu, Paulo e vocês, gentios e judeus convertidos, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo, quando é que você foi batizado em um corpo, junto com judeus e gentios? Paulo responderia lá no dia de Pentecostes. Ué, Paulo, mas você não era nem convertido naquela data? Você até ajudou depois a apedrejarem Estevão, né? Como é que você estava nesse batismo lá no começo? Paulo iria explicar para você que o batismo do Espírito Santo foi a formação da igreja, que essa entidade, esse corpo de Cristo na terra, foi formado naquela data. E a partir daí ninguém mais foi batizado com o Espírito Santo. Ninguém. Porque se fosse, seria formada outra igreja. E mais outra, e mais outra, e mais outra. Não. Agora, quando a pessoa crê em Jesus, ela é selada com o Espírito. Que é o que fala em Efésios, capítulo 1. Depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, com a garantia, né, a garantia da nossa redenção. Selado, é diferente do batismo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, espero que com isso aqui, com essa passagem aqui de Lucas e também de Mateus, tenha ficado claro que esse anúncio que João dá era para duas classes de pessoas, porque ele vem falando de duas classes de pessoas o tempo todo. Tem as pessoas que aceitavam o batismo, tem as pessoas que rejeitavam o batismo. Tem as pessoas que se arrependiam, as que não se arrependiam. Tinha o trigo que ia ser lançado no celeiro e tinha a palha que ia ser queimada. Ele vem com 2, sempre desde lá de cima. E no versículo 18, assim admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo.
E aí vem a história do problema que isso causa no tetrarca Herodes, por causa Esse Herodes aqui, lembre-se, ele não é aquele Herodes lá que fez o templo e que quis matar as crianças, que mandou matar as crianças. Nós já temos 30 anos de distância de um outro. Esse aqui é um descendente daquele Herodes. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.